Boa noite. Saúdo e acolho vocês, irmãs e irmãos em Cristo. Na condição de presidente do Concílio, declaro instalados os trabalhos deste 31º Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Que a mão bondosa de Deus se estenda sobre esta comunidade conciliar. Que a sua palavra seja luz para as nossas decisões e o Espírito Santo nos fortaleça para a unidade. Que este concílio aconteça sob a graça e a orientação de Deus para a edificação e o fortalecimento da sua igreja. Que a sua paz reine aqui. Em nome do Senhor. Em nome da presidência da ISLB, nós queremos dar as boas-vindas a vocês, irmãs e irmãos em Cristo, e na medida em que eu for saudando, chamando pelo nome, eu peço igualmente que se coloquem em pé. Eu quero saudar ao senhor Heinz Egon Löwen, presidente do Sínodo do Paranapanema, que nos acolhe, senhor Luiz Carlos Blum, presidente da Paróquia Cristo Redentor, lá no fundo, senhor Dietmar Kiefer, presidente da Comunidade do Redentor, lá no fundo também, pastor Marcos Silva, ministro coordenador do campo ministerial da Paróquia Cristo Redentor, e através dele, ministros e ministras do Sínodo Paranapanema, senhor Heinz Rudolfo Schade, presidente da Comunidade Evangélica Luterana de Curitiba, CELC, senhor Daniel Otto Brehm, presidente da Fundação Luterana de Assistência Social, FLAS, professor Leandro Ziben, diretor-geral do Colégio Martinus. Saudamos e acolhemos também pastor Odair Brown, pastor sinodal do Sínodo do Paranapanema, e através dele, pastoras e pastores sinodais. Ex-pastor presidente da ISLB, pastor Dr. Walter Altmann. Argentina, bem-vindo, pastor Bernardo. Bispo João Carlos Lopes, representando a Igreja Metodista, bem-vindo, bispo. Presbítera Anita Torres, moderadora do Conselho Coordenador da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, Anita, lá no fundo, bem-vinda. Pastora doutora Patrícia Cuyati, representando a Federação Luterana Mundial, com sede em Genebra, na Suíça, Patrícia, bem-vinda. Pastora Frederike Deck, secretária para Assuntos da América Latina em Mission Welt, Alemanha, da mesma forma, bem-vinda. Reverendo Dr. Rudi Zimmer, pastor presidente da IELB, bem-vindo, pastor Rudi. Reverendo Juarez Marcondes, filho da Igreja Presbiteriana do Brasil, cadê o Juarez? Lá no fundo, bem-vindo. Igualmente, pastor Elquias Paim, da Igreja Batista, bem-vindo. Jackson Miller, também da IELB, pastor, bem-vindo. Que este concílio seja mais uma oportunidade para viver o Evangelho de Jesus Cristo e afirmar nosso compromisso com a missão de Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém.
Boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs que aqui se encontram. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas no Sínodo Paranapanema, aqui na Paróquia do Redentor, Comunidade do Redentor, na cidade de Curitiba. Aqui se encontram pessoas de diferentes lugares, de diferentes realidades e de diferentes contextos. Pela graça de Deus em Cristo somos um corpo. Como corpo de Cristo nós reunimos-nos porque o Espírito Santo assim o permite, assim o concede fazermos. Sob a sua condução a Igreja se reúne e é fortalecida para viver o Evangelho. Por isso afirmamos: eu convido a comunidade para que nos coloquemos em pé. Reunidos entre irmãos e irmãs, na casa de Deus, confessemos os nossos pecados. Deus eterno, Tu que nos revelaste em Jesus o Evangelho da empatia, da compaixão e da comunhão. Na Tua presença nós pedimos e clamamos. Ouve-nos. Pelo batismo nos chamaste à fé e nos enviaste a viver o Evangelho da graça, do perdão, da justiça, da paz. Contudo, fazemos parte da humanidade que traz a marca do pecado. Reconhecemos que este pecado da humanidade se reflete em nós quando assistimos inertes à falta de acolhida aos refugiados e às refugiadas em nossa terra. Quando silenciamos diante da violência sofrida pelas mulheres e crianças. Quando nos omitimos diante do descaso dos governos em relação à saúde, educação, cultura e segurança. Reconhecemos que este pecado da humanidade se reflete em nós quando negamos o direito de qualquer pessoa expressar livremente suas ideias e quando nos fechamos para o diálogo respeitoso e edificante. Deus de misericórdia, porque nos afastamos de Ti e não conseguimos viver plenamente a empatia, a compaixão e a comunhão, perdoa-nos. Faze com que nos examinemos a cada dia e permite-nos recomeçar a cada manhã.
Irmãos e irmãs, Deus tem compaixão de nós, pois entregou o seu Filho unigênito à morte, e por amor dele perdoou todos os nossos pecados. Deu também a todas as pessoas que creem no Senhor Jesus poder de tornarem-se filhos e filhas de Deus, e prometeu-lhes o seu Santo Espírito. A paz de Cristo seja conosco. Podemos nos sentar? Até aqui nos trouxe Deus em meio à diversidade de ideias e testemunhos, em meio às dúvidas, às certezas, a caminhos abertos e fáceis e a outros de difíceis trânsitos. Até aqui nos trouxe Deus em meio a encontros e desencontros, as situações de desânimo e de esperanças. Igreja é gente reunida que busca em conjunto dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo. Nessa busca, ela não perde a sua humanidade e por isso está sujeita a erros e acertos. Mesmo assim, Deus nos usa, insiste em nós, mantém viva a Igreja santa e tão humana. Louvemos a Deus com paixão e alegria, porque segue conosco e quer que sejamos o seu povo e sua Igreja. Ontem, hoje e sempre demos glórias a Deus, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Assim como nós estamos, oremos. Deus de luz e sabedoria, nós te agradecemos por tudo o que fizeste por esta igreja, a ISLB. Acompanhaste-nos em nossa história, bem como nas parcerias ecumênicas. Deste-nos orientação por meio da tua palavra. Foste nosso consolo na dúvida e segurança no medo. Enviaste-nos a luz quando a visão estava obscura. Sê conosco e orienta-nos também nesse 31º concílio da Igreja. Entregamo-nos nas tuas ternas mãos. Dá-nos corações tranquilos e mentes abertas para ouvir, meditar, orar e nos preencher com a boa nova do Evangelho. Guia-nos com o teu Santo Espírito. Por Jesus, teu Filho, que contigo o Espírito vive e reina
de eternidade a eternidade. Amém. Leitura de Romanos 12, 1 a 5, 9 a 10. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense em si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pensem com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros.
De pé, queremos acolher o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo o seu querer, Deus nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Aleluia. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, os versículos 14 a 21. Aleluia. Então Jesus, no poder do Espírito, voltou para a Galileia, e sua fama correu por toda aquela região, e ensinava nas sinagogas, sendo elogiado por todos e todas. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Palavra do Senhor. Eu convido a comunidade para sentar. Que a paz de Deus seja com cada uma de nós. Amém. Há 48 anos, nos dias 22 a 25 de outubro de 1970, acontecia aqui em Curitiba o 7º Concílio Geral da ISLB. O tema desse concílio foi Enviados para o Mundo. Ele tinha sido também o tema da Assembleia da Federação Luterana Mundial, que deveria ter acontecido 5 meses antes, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, mas foi transferida para Evian, na França, em função da grave situação política reinante no Brasil, consequência da ditadura militar desde 1964, e que se refletia diretamente no desrespeito aos direitos humanos, à existência de presos políticos, do exílio e da tortura. Desse concílio, nós herdamos o documento chamado Manifesto de Curitiba. Nele, a ISLB afirma e assume a sua responsabilidade social em relação ao país, ao Brasil. Defende a separação entre igreja e Estado, a clareza quanto ao caráter do culto cristão e a defesa dos direitos humanos. O manifesto igualmente aponta para a necessidade da permanente tarefa evangelizadora da ISLB, compromisso social e missão, evangelização. Hoje, 48 anos depois, nos dias 17 a 21 de outubro de 2018, estamos nós aqui em Curitiba. Somos a comunidade
das comunidades da ISLB, parte da Igreja de Jesus Cristo, para realizar o 31º Concílio da Igreja. O tema do nosso concílio é viver o Evangelho, empatia, compaixão e comunhão. Neste ano de 2018, os trabalhos na ISLB são articulados pelo tema Igreja, Economia, Política. E o tema é acompanhado pela palavra bíblica proveniente do primeiro mandamento: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Esse lema bíblico provém de um contexto em que a religião joga um papel tão importante quanto o contexto brasileiro atual. Quem é o Deus ao qual nós rendemos culto? Quem é o Deus ao qual nós rendemos culto? Por quê? Afinal, da compreensão de quem é o Deus ao qual rendemos culto, derivam também nossas convicções e, por conseguinte, a nossa conduta ética em relação ao contexto do qual nós somos parte. Desde o Antigo Testamento, Deus se apresenta como Deus que se encarna na história do seu povo, que busca o ser humano, que lhe dirige a palavra. Sua palavra é carregada de promessa que, por sua vez, cria as bases para a esperança, que é o que nos move, a esperança em nossos dias. Em Êxodo 3, versículos 7 a 9, nós vemos que Deus vê, Deus enxerga o seu povo sendo maltratado, que Deus ouve quando esse povo clama por ajuda. Em sua compaixão, em sua justiça, Deus não se permite ficar indiferente. Por isso mesmo Ele desce para tirar a sua gente daquela realidade. E Ele o faz com grande poder. Com grande poder Deus liberta. Deus é Deus que se encarna na história do seu povo e não é conivente com situações de opressão e destruição, tanto de pessoas como de sua criação. Séculos mais tarde, num ato de amor, por que não dizer empatia e compaixão, Deus, em Jesus Cristo, Ele se torna um de nós. E pelo caminho da reconciliação, Ele vem ao nosso encontro para nos resgatar e, através de nós, criar comunhão em comunidade, para que experimentemos a vida de irmãos e irmãs que caminham juntos. O texto bíblico do Evangelho de Lucas que ouvimos nos remete aos inícios da missão de Jesus Cristo. Ali estão as coordenadas do projeto de salvação de Deus para a humanidade. Eu quero retomar com vocês esse texto. Jesus, Ele está na Galileia e de lá Ele começa uma jornada que vai culminar em Jerusalém. Eu queria convidar vocês, não sei se é possível, mas que se a gente conseguisse se transportar lá para o primeiro século, lá para a Galileia, a terra de Israel, também chamada Palestina. O texto diz que o Espírito Santo estava com Jesus, que as notícias, elas o antecediam, corriam na frente. Ele ensinava nas sinagogas, era elogiado. E da Galileia Jesus faz algo que todo filho da terra gosta de fazer: voltar para sua terra natal, voltar lá para aquelas pessoas que viram ele crescer, com quem conviveram, quem sabe brincaram até. E ele se coloca a caminho de Nazaré para sua terra natal, onde vivem mais ou menos o quê? 400 a 1000 pessoas, não mais do que isso. E ele se coloca a pé
Não é assim como muitos de nós vieram de avião, de ônibus, não, é a pé mesmo. Num tempo quente dava para caminhar 15 quilômetros no tempo de Jesus. Eram tempos difíceis. Desde o ano 63 antes de Cristo, quem mandava na terra de Jesus eram os romanos. A realidade social, ela estava deteriorada. Em Marcos, no capítulo 6, versículo 34, a gente lê que Jesus viu uma grande multidão. E qual é a reação de Jesus ao olhar para o povo do seu tempo? Diz o texto que Jesus se compadeceu. Por quê? Porque eram ovelhas que não têm pastor. Gente que está sem rumo, está buscando rumo, está tateando, porque não sabe para onde ir. Ao mesmo tempo, para seus discípulos, Jesus alerta em Mateus capítulo 20 e diz: olha, cuidado pessoal, não vamos nos moldar naquilo que os governantes fazem e faziam no seu tempo. E ele diz: vocês sabem que os governadores dos povos dominam e os maiorais exercem autoridade sobre vocês, mas entre vocês não deve ser assim. Quem quer ser grande, que sirva. Seja um servidor, uma servidora. Quando se fala em economia, então, a coisa era mais terrível ainda, porque se impunha uma carga tributária enorme. Viver no tempo de Jesus custava muito caro. Daí também o empobrecimento do povo. E aí, nesse contexto, haviam algumas figuras que eram detestáveis. Por exemplo, os publicanos cobradores de impostos. Lembram de um? Zaqueu. Escandalizava também na época a cumplicidade dos judeus poderosos, principalmente os saduceus, e da elite religiosa com a dominação estrangeira, com os romanos. Te faz conchavo para ganhar em cima da dominação, em cima da situação que é trágica. E todo esse conjunto de coisas, é claro que ele ajuda a acirrar o clima para se tornar extremamente grave, o clima político, social e religioso que estava latente. E num contexto tão difícil, tão adverso, ele gera expectativas. E no tempo de Jesus haviam muitas expectativas, também haviam muitas esperanças. Uma destas expectativas e esperanças, que era cultivada há séculos já, há muito tempo, tinha a ver com a expectativa de que um Messias viria para restaurar o reino de Davi. Nós seríamos de novo povo soberano, independente, não mais povo dominado. E essa esperança, principalmente o grupo dos fariseus, inspirada em Isaías capítulo 9, ela foi se tornando uma esperança muito popular entre as pessoas. Eles criam que haveria de chegar o dia em que um descendente de Davi iria liderar o povo para a libertação, instaurando um reino novamente de justiça. E Jesus, o Filho da terra, ele se insere agora nessa expectativa toda. E ele está indo para Nazaré, a terra dele, onde ele cresceu. E eu quero convidar vocês para nós irmos juntos com aqueles que o acompanham para Nazaré. Entrarmos na sinagoga, onde o povo se reúne para ouvir a palavra, orar, interpretar o texto. E lá naquele momento, Jesus se levanta para ler a Sagrada Escritura. Ele recebe, na nossa tradução está o livro, mas é o rolo. Naquele tempo não tem essa de abro na página tal, capítulo tal, versículo tal, porque isso não existe, é um rolo. E ele vai desenrolar esse rolo, e ele vai ler o texto, onde está escrito assim: o Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres, e me enviou para anunciar a liberdade aos presos,
dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Aí Jesus, ele enrola de novo, entrega o rolo para o ajudante da sinagoga e ele se senta. Como é que essa palavra de Jesus, nesse momento brasileiro, bate no teu coração? Você consegue escutar com o coração aberto, ser sensível para os lamentos de dor e de esperança daqueles e daquelas que são o alvo da missão de Jesus Cristo? Com os sentimentos que nós temos hoje, brasileiros e brasileiras, no meio desse rolo todo no qual nós estamos vivendo, com esse sentimento que nós carregamos em nossos corações, você consegue olhar com os olhos de Deus, para onde Deus, em Jesus Cristo, está olhando? Você consegue acompanhar Jesus nesta sua missão? Será que a gente consegue não fechar os olhos para as diferentes situações em que a vida dói? Será que nós conseguimos aguentar a compaixão de Deus, que tem como alvo pessoas fragilizadas, excluídas, e que, quem sabe, desde a nossa perspectiva e preconceitos, talvez nem deveriam ser merecedores da sua compaixão? Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Consegue imaginar isso? Expectativa, uma expectativa de muito tempo. Olhos fixos. E aí Jesus fala, e ele diz: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Em Jesus Cristo se cumpriu a promessa do profeta Isaías. O conselheiro maravilhoso, o Deus poderoso, o príncipe da paz está diante de vocês. É o que Jesus está dizendo para aquelas pessoas lá na sinagoga. Hoje, aqui em Nazaré, após séculos de espera ardente, cumpre-se a promessa. Após muitas expectativas, a palavra se cumpriu. O Verbo se tornou carne e está entre nós. Para nós, a representação mais concreta da presença de Deus é a cruz, o Cristo crucificado e ressurreto, instrumento de tortura usado pelos romanos para eliminar seus inimigos. Ali, nesse instrumento de tortura que nós temos dentro da igreja, está o Deus, o Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a nossa confissão de fé. Segundo Jesus, a promessa se cumpriu, mas não é o que boa parte dos seus ouvintes compreendeu. Vejamos, o texto segue dizendo: todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: mas ele não é o filho de José? Ele não é o filho de José? E aí Jesus diz: sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: nós sabemos de tudo o que você fez em Cafarnaum, faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E Jesus continua: eu afirmo a vocês
que isso é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que de fato havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva que morava em Sarepta, perto de Sidão, que não era do povo de Deus, era uma estrangeira. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, estrangeiro de novo, que não era parte do povo de Deus, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Definitivamente, Jesus não se enquadrou nas expectativas messiânicas dos seus conterrâneos. Muitos deles inclusive apostavam no uso da força. Em meio ao contexto polarizado que havia, as expectativas religiosas e nacionalistas dos conterrâneos de Jesus, em meio aos preconceitos construídos entre os diferentes grupos, a afirmação de Jesus apenas acirrou as tensões. É o que nós vemos na reação dos conterrâneos de Jesus. Ele não era o Messias esperado. E o filho da terra, é o que diz o texto, é arrastado para fora para ser eliminado. Por que Jesus é ameaçado? Por que as pessoas não o abraçaram? Não o acolheram como o Messias esperado? Porque Jesus andou na contramão de todas as expectativas reinantes na sua época, na lógica reinante. O Jesus que veio, o Messias que veio em Jesus, ele quebrou a lógica reinante. A viúva de Sarepta, o leproso Naamã, depois o bom samaritano, a mulher sírio-fenícia de Marcos 7, mais adiante o centurião romano Cornélio, todos e todas são alvos da compaixão de Deus revelada em Cristo. O rosto de Deus que Jesus revela quebra uma lógica que divide, que confronta, que constrói muros, que quer aniquilar os outros. Será que a gente se dá conta desse evangelho, da graça radical de Deus? E hoje, 2018, como são as coisas? Esse Messias, esse Deus que a cruz retrata, ele se enquadra nas minhas expectativas? Na forma como eu percebo e vivo Deus no meu dia a dia? Ou eu tenho outras expectativas em relação ao próprio Deus que se revela em Jesus Cristo? Será que a gente é capaz hoje de dizer, sim, a palavra que acabei de escutar se cumpriu? Nós encontramos o Salvador, o Cristo de Deus, e algo aconteceu, e o que aconteceu traz consequências radicais para a minha vida, na minha percepção do mundo em que eu vivo, na minha percepção das relações que estão construídas na sociedade na qual eu estou. Mudou radicalmente a minha visão e também na perspectiva das questões sociais que nós vivemos. Conseguimos dizer isto? Assim como no tempo de Jesus, há uma pressão muito grande para que a gente tome posição, também na igreja. A pergunta de ordem parece ser: de que lado vocês estão? De que lado? E aí com isso nós quebramos os limites da democracia, do respeito. A gente joga tudo numa vala comum das posições que são, e hoje estão, polarizadas, da demonização do outro, daquele que pensa diferente da gente. E numa certa medida, a exemplo do tempo de Jesus e das primeiras comunidades cristãs, também hoje a pergunta que está posta para nós é:
para nós que somos cristãos e cristãs, como dar conta de viver o Evangelho quando irmãos e irmãs se tornam reféns de polêmicas político-partidárias. Não é trágico a gente ver famílias, irmãos se dividindo, deixando de conversar, deixando de se encontrar? Quando nós somos reféns de visões messiânicas de salvação que se autorizam a excomungar da comunhão quem não compartilha das mesmas ideias que eu? Como dar conta de viver o Evangelho quando há uma disputa em torno de quem tem o monopólio de Deus? Quem é que tem esse monopólio? O monopólio da verdade, da moral e dos bons costumes. O secretário de missão, Pedro, colega nosso, ele compartilhou um poema que eu achei muito interessante, do poeta Pablo Neruda. O poema se chama Fim do Mundo. E na estrofe 9, Pablo Neruda escreve assim: hoje veio me visitar um inimigo. Trata-se de um homem trancado na sua verdade, no seu castelo, como numa grade de ferro com a sua própria respiração. Lá estávamos, cada um com a sua certeza afiada e endurecida pelo tempo, como dois cegos que defendem cada qual a sua escuridão. Qual é o caminho que melhor irá nos ajudar a dar conta da missão que Deus nos confiou para esse momento que nós vivemos como igreja? Como lidar com as certezas afiadas, tanto fora quanto dentro da igreja? Certezas que muitas vezes machucam, e como machucam, ferem, agridem. Como sair dessa escuridão e dessa cegueira na qual nós nos encontramos como povo brasileiro também? Jesus, ao ser confrontado com uma situação de violência em que uma mulher estava prestes a ser apedrejada, coloca um princípio fundamental do Evangelho. João 8: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, Jesus evita a escalada do ódio numa situação de extrema tensão e perigo. Jesus não compactua com diferentes grupos Jesus quebra com a espiral da violência. Ninguém está autorizado a julgar em nome de Deus. Cada qual será julgado tão somente por Ele. Assim como no tempo de Jesus, hoje eu me assusto pelo menos com a incapacidade que nós temos de lidarmos com os nossos próprios pecados, com a realidade do mal que aí está. Em nossas certezas a gente vê o mal e o pecado só nos outros, e a capacidade da autocrítica praticamente não inexiste. Como evitar que ódio e violência nesse contexto cresçam ainda mais? E é triste quando a gente vê cristãos e cristãs botando mais gasolina onde já tem ódio que chega e suficiente. Jesus Cristo, o rosto de Deus, nos diz que a compaixão de Deus não tem fronteiras de qualquer tipo, seja religiosa, étnica, de classe ou gênero. Afinal, é o que nós vimos em Jesus: também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Essa foi a confissão inclusiva das primeiras comunidades. Jesus entendeu ser a sua missão resgatar quem está perdido e integrá-lo na comunidade. O rosto de Deus que se revela em Jesus se inclina para lá onde nós muitas vezes resistimos em olhar. E essa é a empatia comovedora do nosso Deus. Sua atitude compassiva que perdoa, que restaura a dignidade das pessoas desprezadas, daquelas que são supostamente não merecedoras da sua graça.
Em Jesus, Deus se torna próximo do ser humano para, quem sabe, nos humanizar de novo, nesse contexto desumano no qual nós estamos. Ele quer vir para ser Deus conosco. E em razão disso, Cristo foi injuriado, inclusive pelos seus conterrâneos. Porque, de novo, a graça radical vivida por Jesus escandalizou. E é bom que ela continue nos escandalizando nos dias de hoje. Por isso mesmo, viver o Evangelho de Jesus Cristo nos coloca no caminho da empatia, olhar para quem está do nosso lado, e compaixão, empatia e compaixão que constroem comunhão, e não esparramam, dividem, constroem muros. Ao contrário disto, o Evangelho nos desafia a hoje andarmos na contramão dessa lógica que nós estamos vivendo nos nossos dias. O Evangelho nos coloca na contramão de toda a lógica que vivemos no momento atual. E não é um privilégio só do Brasil, não, no mundo todo. Hoje se cumpriu essa palavra da Escritura. Uma nova proposta de caminhar está sendo feita para nós. Nesse 31º concílio, enquanto comunidade representativa do conjunto das comunidades da ISLB, nós somos convidados e convidadas a pensarmos e a refletirmos acerca do nosso testemunho, e destacando exatamente essas 3 dimensões do viver o Evangelho de Jesus Cristo: empatia, compaixão e comunhão, tão necessárias em nossos dias. E é a partir desses 3 valores, princípios, que nós também nos propomos a desenvolver os trabalhos nesses próximos dias. Isso tem a ver com a missão que Deus confiou à ISLB, tem a ver com o projeto de Deus para esta igreja que Ele, nosso Deus, através da ação do Espírito Santo, foi moldando ao longo desses últimos 200 anos de história neste país. Que o Senhor da igreja, aquele que a conduz, possa abrir os nossos olhos para novos caminhos, que Ele nos dê coragem para irmos por onde o Espírito Santo nos quer conduzir, nos ajude a refletir acerca dos desafios que o momento atual nos coloca, nos inspire e capacite para darmos conta nos próximos anos da missão que Ele confiou à ISLB, e acerca de nossa responsabilidade hoje, inclusive diante das eleições que temos diante de nós. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Como resposta à palavra de Deus, ao convite que Deus nos faz para sermos testemunhas, protagonistas de novos valores, novos caminhos, de novas relações com Deus, mas também com irmãos e irmãs, eu convido a vocês para juntos confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Nós vamos ficar em pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Nós queremos sentar. Nós nos encaminhamos agora para o momento de fazermos o recolhimento das ofertas, e por essa razão eu quero chamar e convidar a vir à frente a pastora Vera Regina Vaskov e a senhora Darclé Westphal Cunha, que vão fazer a motivação das ofertas que nós teremos nesse dia. Senhora Darclé, pastora Vera.
projeto Paz, para o qual vai parte dessa oferta nessa noite, está localizado junto à Comunidade da Paz, Paróquia Cristo Salvador, no município de Colombo, região metropolitana aqui de Curitiba. O projeto Paz, como o nome diz, surge com esse desafio de semear a paz numa realidade fortemente marcada pela violência. Hoje o projeto acolhe 57 crianças, adolescentes e jovens de 5 a 18 anos e proporciona, no estudo da palavra, aulas de violão, violino, canto coral, inglês, português e reforço escolar. Além do trabalho com as crianças, iniciamos esse ano o trabalho com as mães, que reúnem-se num tempo de diálogo transformador e libertador para atividades artesanais. Alguns desses trabalhos vocês poderão conhecer visitando também o estande do projeto aqui ao lado. Nós, de toda a equipe do Projeto Paz, desde já agradecemos pelas ofertas que aqui serão recolhidas, que permitirá que sigamos firmes nesse trabalho, testemunhando a fé em Cristo, que quer e deseja vida plena para todas as pessoas. Boa noite a todos. Eu quero falar um pouquinho do projeto Dorcas. O projeto Dorcas é um projeto diaconal de desenvolvimento comunitário social, e ele acontece aqui bem próximo de Curitiba, a 20 quilômetros daqui, e é uma das regiões mais pobres do Vale do Ribeira, e essas crianças sofrem suas mazelas do dia a dia, de drogas, de prostituição, de maus tratos, de violência doméstica, violência sexual. E essas crianças do Dorcas, já há 20 anos, têm dado a oportunidade de uma mudança de vida, de poder ter uma nova perspectiva de vida. E elas escreverem a sua própria história, ser protagonistas da sua própria história. E dessa forma, o que nós oferecemos são várias atividades, entre música, esporte, entre conhecimentos, que elas podem adquirir e podem sonhar com uma perspectiva de vida diferente e melhor. Atualmente, nós atendemos 150 crianças de terça a sábados. Temos também aos sábados um grupo de escoteiro bem grande e que tem trabalhado muito essa questão de equipe, de respeito, de dignidade. E uma das coisas que nós temos nos baseado são em 3 valores que nós calcamos o nosso trabalho, que é serviço, dignidade e transformação. Dignidade é resgatar a cidadania dessa criança, desse adolescente. E quando a gente fala em resgatar a cidadania, a gente fala no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, dos seus direitos, dos seus deveres. E com eles, através e permeados e linkados com o Evangelho, a gente tem trabalhado os seus direitos e os seus deveres, para que eles possam sonhar que eles sejam alguém na vida e que possam dizer assim: nós temos perspectivas, nós podemos sonhar. E hoje nós podemos já celebrar com um pouquinho de resultado desse trabalho. Alunos hoje que podem prestar vestibular, que vão prestar vestibular esse ano, adolescentes que estão fazendo curso na Escola de Música e Belas Artes, que podem sonhar um pouco além daquilo que sonharam até então, de várias gerações, com o mesmo modelo de vida. E crianças que estão se descobrindo no sentido de poder sonhar em estudar e poder pensar em ter uma profissão, em ser alguém e poder olhar para ele e dizer: você pode, você pode. E por isso também eu quero agradecer pelas ofertas de hoje, porque essas ofertas é um investimento para essas crianças e adolescentes, né? E com esse investimento nós podemos sonhar e ver muito mais adolescentes tendo novas perspectivas. Obrigada e Deus abençoe a cada um de vocês.
Obrigado, Darclay. Obrigado, pastora Vera. Recolhemos as ofertas enquanto cantamos o próximo hino. Coloquemo-nos diante de Deus em oração de gratidão e de intercessão. Amado e bondoso Deus, nós te agradecemos pelas ofertas que aqui foram recolhidas e pelo trabalho que é realizado pelo Projeto Paz e pelo Projeto Dorcas, que proporcionam vida digna a tantas crianças. Agradecemos porque podemos ser parte do corpo de Cristo e nos dás a tua santa palavra, nos fortaleces na fé, no amor e no compromisso com a tua missão. Agradecemos-te porque concedes a nós, ISLB, ser parte da tua igreja e nos envias a dar testemunho do teu evangelho no contexto no qual vivemos. Por meio da tua palavra e dos sacramentos, nos consolas, perdoas, orientas, dás esperança, constrói laços de afeto e de comunhão e nos abençoas. Por tudo isto, cantamos e louvamos a ti. Confiantes em tua graça, em humildade pedimos. Olha para as necessidades do povo do nosso país. Vivemos tempos difíceis, pobreza, violência, doença e desemprego expressam onde e como a vida dói. A política, instituída como instrumento para a boa ordem e proteção da vida, está corrompida. A economia, como parte da boa ordem para proporcionar o sustento da vida, é instrumento de exploração do ser humano e da natureza. Ó Deus, em tua graça, transforma o mundo e as mentes dominadas pela maldade e pelo egoísmo.
Envia o teu Espírito Santo e ensina-nos a atuar como vigia do teu povo, solidária na dor e profética no anúncio da palavra da salvação. Pedimos-te, Deus do universo, concede mais entendimento entre os povos, que haja união entre os seres humanos na busca pela paz, na proteção das criaturas frágeis e oprimidas, na defesa dos direitos humanos e do meio ambiente. Deus de compaixão, oramos pelas nossas comunidades, ministros e ministras e demais lideranças. Fortalece-os na fé, no serviço e na comunhão. Intercedemos pela paróquia Cristo Redentor de Curitiba, pelas suas lideranças, pessoas e famílias que a integram. Intercedemos pelo Sínodo Paranapanema, que acolhe este concílio, e pelo engajamento das suas comunidades e lideranças na tua seara. Intercedemos por este concílio. Abençoa o trabalho, orienta as reflexões, guia as decisões. Ouve-nos, ó Deus, e atende-nos segundo a tua vontade. Amém. Tudo mais o que trazemos no nosso coração, o reunimos a uma só voz, quando oramos a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podemos nos sentar? Nós nos encaminhamos para o final da nossa celebração e alguns avisos são importantes. Aos conciliares, amanhã cedo, às 8 horas, nós vamos nos encontrar no salão aqui ao lado e a nossa celebração inicia nesse espaço. Sábado e domingo o culto acontece aqui, onde agora nós nos encontramos. Como já dito pela Darclé, pela pastora Vera, visitem os estantes amanhã durante o dia, vejam aquilo que está exposto. E ali também está exposto, e é uma possibilidade que nós assim oferecemos, para evitarmos o gasto constante de copos plásticos, que é uma poluição ambiental muito grande. Estão disponíveis ali ecocopos. Você vai ali, pode levar o teu copo, deixa um valor depositado. Se você não quer levar para a sua casa, ao final do concílio, você vai ali e faz a troca e fica um pequeno valor. Pequenos gestos pelos quais a gente pode fazer a diferença. Sr. Johannes Gerlach, por favor, fique em pé. É com ele que será tratado esta questão ali na estante que poderá ser visitado por vocês também. Logo após o encerramento da nossa celebração, nós convidamos a todos para se dirigirem aqui ao salão ao lado. Teremos ali ainda um pequeno momento de recepção para convivermos, para dialogarmos. Eu quero nesse momento também convidar para trazer uma breve palavra de saudação o senhor Petrônio Tomás Silva, que representa a governadora do estado do Paraná, Cida Borghetti. Por favor.
Que a paz de Cristo Jesus reine nesta noite sobre todos os corações reunidos presentes neste momento. Eu quero, em minhas palavras, saudar o líder Odair Brau, e nesse ato que me confere, como capelão da nossa governadora, Maria Aparecida Borghetti, autoridade maior do nosso estado do Paraná, nossa governadora, ela ficou lisonjeada, feliz em lembrá-la neste ato, com o convite de abertura do 31º Concílio da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, IECLB. Ela ficou muito feliz em lembrá-la. Nossa governadora é uma mulher acessível, uma mulher de fé, uma mulher que apoia todos os encontros ecumênicos. Então eu venho nessa noite, nesta missão, como capelão ali do Palácio Iguaçu, trazer um abraço da mesma e dizer a alegria de ser convidada por participar deste evento tão importante que vocês estão celebrando nessa noite. Que Deus abençoe a todos. No Evangelho de Marcos 15:16 está escrito: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É isso que nós estamos fazendo, levando a mensagem de Cristo para aqueles que precisam. Muito obrigado. Nós agradecemos pela visita, pela representação. Leve também o nosso abraço à governadora. Pergunto se o senhor Campagnolo, presidente da FIEP, conseguiu chegar. Havia confirmado, não é o caso. Assim eu convido o pastor Ilquias Paim, da Igreja Batista, que está aqui conosco, para que faça a sua saudação aos conciliares aqui reunidos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos e com todas nesta noite. Nós estamos muito felizes em participar desta abertura deste congresso, e a nossa oração é que vocês tenham um congresso abençoado por Deus, à luz do tema que pude perceber, um grande desafio nesse tempo. E bom também perceber aqui líderes de outras denominações. E eu gostaria de reproduzir palavras ditas por alguém. Os cristãos precisam ter unidade no essencial, tolerância no duvidoso e amor em tudo. Que Deus os abençoe. Obrigado, pastor Ilquias. Da mesma forma, eu convido o reverendo Juarez Marcondes para que traga a sua saudação aos conciliares, à comunidade aqui reunida. Oh, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Eu trago aqui o abraço carinhoso da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dirijo-me especialmente ao querido amigo, pastor Nestor Friedrich, presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, e em nome de quem cumprimento todas as lideranças aqui presentes desta querida igreja. E nós acabamos de sair do nosso 39º Concílio Geral, vocês estão no 31º. Eu só queria saber um segredo para em 4 dias conseguir fazer tudo que vocês têm que fazer, porque nós ficamos 7 praticamente, não acabamos a reunião. Pois eu quero saber a senha
me passe, por favor. Mas levo aqui, deste encontro inicial, a mensagem essencial deste concílio, porque granjei dos irmãos a empatia, recebi a compaixão e com certeza vou desfrutar também da vossa comunhão. Que Deus nos abençoe. Obrigado, reverendo Juarez. Os demais convidados de diferentes igrejas, eles terão momentos nos próximos dias em que saudarão a este concílio. Agradecemos a presença daqueles que aqui se manifestaram. Deus seja com vocês. Nós queremos ter um momento da bênção final deste nosso culto, onde nós queremos nos colocar sob a palavra e o cuidado de Deus. Eu convido a todos para nós nos colocarmos em pé, aos colegas, para que possamos impor as mãos juntos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Deus nos envia a proclamar e a viver a boa notícia do Evangelho, com empatia, compaixão e comunhão. Vamos e sirvamos a Deus com alegria. Nós vamos sentar e cantar o hino 344.